A paz de Cristo para todos. Gostaria de estar convidando agora os amigos e irmãos para juntos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa semana estudaremos a lição 5. Essa lição tem como texto base 1 Samuel 17:45. E o personagem dessa semana é Davi, quando a adversidade é gigante. Quem escreveu essa lição é a educadora Eliane Rodrigues Sarlo, formada em teologia pelo Seminário Teológico Batista Fluminense, da turma de 1979. Foi casada com o pastor Haroldo Sarlo, em memória, servindo no ministério pastoral por mais de 20 anos, presidiu a União Feminina Litorânea, Betel e Leste Fluminense. Foi membro da Junta de Educação Batista Fluminense. Também atuou como orientadora pedagógica e diretora escolar, lecionando por mais de 26 anos em Sociologia e Filosofia. Hoje casada com Nilson Campos e membro e vice-presidente da primeira Igreja Batista em Travessão de Barra, em São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, e mãe de Raquel. Essa é a biografia da nossa querida irmã, educadora religiosa, Eliane Rodrigues Sarlo. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a vida da nossa irmã, como as demais, assim já mencionadas. E a biografia dela estará na descrição desse vídeo, para que todos possam pesquisar. Assim nós estamos agradecendo a essa irmã. Irmãos, Davi quando a adversidade é gigante. Mas primeiro, antes da gente entrar propriamente no estudo, vamos estar lendo o texto proposto pelo professor, né? Que está em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, esse rei valoroso, né? O rei de Israel e servo de Deus também. Então diz assim: a vida é um enfrentamento diário. As adversidades parecem ser gigantes sem solução. Elas podem nos cercar por dias, meses até anos, tirando nosso sono, nossa alegria e paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, medo, insegurança, angústia e ansiedade, insistindo em nos desafiar, uma espécie de duelo existencial. Essa lição, irmão, ela está baseada aqui na vida de Davi, que fala sobre o gigante Golias. E Golias, ele era filisteu, uma região ali dentro da terra de Canaã, eram vizinhos. E sempre houve discórdia desses dois povos. Primeiro porque eles acharam que tinha sido invadido, aquelas terras ali tinham sido invadidas por Israel e até hoje eles acham que Israel não merece aquela terra. E houve uma afronta ao exército de Israel e a maioria das pessoas ali ficaram com medo porque a estatura daquele homem era mais ou menos quase 3 metros de altura. E aquilo amedrontava a pessoa. Mas Davi, um servo corajoso, uma criança ainda, praticamente um jovem, de semblante doce,
dócil, né? Ele era corajoso e destemido, e enquanto muitos se acovardaram, ele enfrentou aquele gigante, porque ele, como ele diz mesmo aqui, que ele ia, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Como que nós vencemos um gigante? Qual que seja esse tipo de gigante? Como diz aqui, desânimo, medo, segurança. Nós devemos ir ao encontro desse gigante com em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia Sagrada relata diversas histórias que nos mostram como agir diante desse cenário. Encontramos, por exemplo, no livro de Números, capítulo 13. Esse capítulo aqui, irmãos, ele vai falar exatamente quando Moisés ele enviou os 12 espias. E eles foram lá pesquisar a terra, sondar a terra para poder tomar posse da terra. E eles encontraram coisas boas e coisas que aos olhos deles eram coisas invencíveis, intransponíveis. Porque eles viram na visão deles gigantes. E eles tiveram medo. Só 2 tiveram a visão de conquista da terra, que foi Josué e Caleb. Josué, filho de Nun, e Caleb. Então, esses 2 tiveram a visão do reino. Assim nós devemos enfrentar os gigantes tendo a visão do reino. Logo, classificaram como pequenas, insignificantes, capazes de superar. Aquelas adversidades lhe impostam. Outro exemplo, porém, não mostra um comportamento diferente, em que não houve medo nem fuga, no contexto de 1 Samuel capítulo 17. Então, aqui tem um grupo frustrado, com medo, e tem um que enfrentou o gigante, que foi Davi, esse servo de Deus. Encontramos Davi, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. O grande diferencial desse jovem foi o de não ter se acovardado, não ter se encontrado no tamanho do gigante, mas sim confiado na sua vida, ao poder do Senhor dos Exércitos. Então, como que nós vencemos? A introdução aqui, a autora nos leva confiança no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos Exércitos. Primeiro ponto, o grande desafio. Um grande desafio que as tropas israelitas estavam enfrentando era esse gigante. Hoje desafia as tropas de Israel. 1 Samuel 17:10. Vamos ver aqui. 1 Samuel 17:10, já estou pertinho aqui, né? E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha só, os gigantes, autoconfiantes na sua capacidade, desafiava. Golias zombou, ameaçou, tentou destruturar psicologicamente o exército de Israel. Muitas das vezes nós somos colocados à prova através da psicologia. O inimigo trabalha no nosso psicológico para enfraquecer. Ele era soldado. O filisteu era um soldado. Considerado gigante por ter quase 3 metros de altura, o que eu já tinha falado. Usava um capacete de bronze, a sua armadura quase pesava 70 quilos. Olha só, irmão, que força esse homem tinha. Os gigantes que nos afligem também fazem o mesmo. Eles nos provocam, apontam nossas fragilidades. Assim, luta tenta nos tornar cada vez mais vulneráveis. Então, o inimigo tenta minar as nossas bases. E quando nós estamos desapercebidos, somos facilmente engolidos pelos gigantes. O gigante Golias tentava a cada zombaria bloquear a percepção que o israelita tinha de Deus, de igual modo. Então, irmão, nós professamos um Deus grande, poderoso. Como que diante da circunstância nós tememos o mal? Assim, o gigante fazia, colocando como se Deus fosse pequeno para o israelita. De igual modo, o gigante nos invade a nossa mente, através de pensamentos, nos fazendo perder essa conexão com Deus, roubando a nossa paz e esperança, dando-nos a sensação que estamos sozinhos.
Na verdade, Davi, quando foi para aquela luta, ele sabia que ele não estava sozinho. E nesses momentos de distanciamento, de preocupações, de incerteza que nós estamos passando agora, econômico, social, psicológico e até espiritual, não estamos sós. Não estamos sós. E a prova disso que o próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Davi, porém, um simples pastor beduíno, jovem, mas moço dos seus irmãos, era o menor dentre eles, sujo com pedrinhas e uma funda. Olha só, irmãos, quando Deus quer fazer uma obra, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que ele trazia, sabia, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Quando Davi se apresentou a Saul para ser ali o voluntário dessa obra de libertação do povo, o Saul ofereceu arma e a roupa adequada para a guerra, mas ele não tinha estrutura, não sabia, porque ele não era homem de guerra. O que ele fez? Ele usou a sua experiência. Qual é a experiência? A experiência de pastor, para espantar os leões, os ursos, como ele mesmo falou, os lobos devoradores, e ele foi lá e pegou aquelas pedrinhas, na simplicidade do alforje, na funda que ele usava para espantar esses animais. Assim mesmo, irmãos, somos nós. Devemos usar nossas armas espirituais, que vão contra toda a astuta desse lado do maligno. As armas espirituais estão aí, que é o capacete da fé, a palavra de Deus, roubando nossa paz, dando-nos a sensação que estamos sozinhos. Davi, porém, um simples pastor, moço com pedrinha. O duelo não é vencido quando Golias cai no chão ao ser atingido pela pequena pedra, e sim por armas espirituais genuínas em confiança a Deus, viu, irmão? Então nós vencemos os gigantes através de oração, com as armas espirituais. Leia os versículos 45 até o 47. Então vamos ler aqui o 45 até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lanças, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha só, o gigante foi com escudo, com espada, né? Todo com aparato. Aí Davi ainda falou: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirar-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha só, Davi, ele tinha certeza e convicção do que Deus iria fazer. Por isso que ele falou. Por quê? Ele ia em nome de Deus. A saber, toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. A certeza que Davi tinha. E nós devemos ter essa certeza. Jesus mesmo disse: Eu venci o mundo e eu venci o mundo. A lógica é que com ele nós venceremos o mundo também. Davi reconheceu que aquele filisteu afrontava a Deus vivo, que aquela batalha era espiritual. É isso que é importante, irmão. Saber que a batalha nossa não é contra carne, nem contra sangue, nem contra pessoas, mas sim contra a potestade que opera nas regiões celestiais, como a palavra diz. Por isso declarou: Você contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu venho em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você zomba, a quem amaldiçoa. 45. O grande segredo para enfrentar o gigante, portanto, é manter o foco em Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. A recomendação de Deus é sempre olhando para o alto, para a direção dos céus. Em meio a muitas outras vozes, podemos aprender 3 lições importantes aqui. 3 lições nós podemos. Davi não se considerou autossuficiente. Ele foi dependente de Deus. Então, primeiro ponto do cristão
é não buscar para si aquilo que não é dele, e sim aquilo que depende de Deus. Nós dependemos de Deus, irmão. A todo instante nós dependemos de Deus. Encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Então Davi trouxe uma palavra positiva. O que não ocorreu lá no capítulo 13 no capítulo 13, né? Capítulo 13 de Números. Então, ali houve uma fraqueza, colocaram medo, colocaram covardia. E quando tem um covarde, um medroso, a guerra sempre está perigosa. Por isso que na guerra tem que ser pessoas corajosas mesmo para enfrentar o adversário. Derrotou Golias, não aceitando a palavra de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Então, nós falamos de fé, falamos de amor, falamos de Deus, que Deus pode, que Deus faz, então temos que ter fé realmente que Deus pode destruir todas essas coisas. E não aceitar a derrota para o inimigo. Então, irmãos, aqui nós vemos que essas lições nós aprendemos. Segundo ponto, concentrar-se em Deus. Quando você está na guerra, você está no campo de concentração. Você está ali, a parte dos seus parentes e amigos, pensando, como vencerei essa guerra? Durante 40 dias, o filisteu se aproximou de manhã e de tarde, tomou posição. 1 Samuel 17, 16, que diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentasse por 40 dias. Pessoal, irmão, 40 dias, o medo. E praticamente nós vemos a quarentena, que a quarentena quer dizer 40 dias. Já são mais, mas a mídia, a televisão, a todo mundo dizendo aquela pressão sobre o vírus, que isso, aquilo, pondo medo nas pessoas, fazendo uma tortura nas pessoas. É claro que o vírus existe, ninguém está dizendo que o vírus não existe, mas devemos ter fé que existe um Deus poderoso, acima de todos os vírus que vencem. Golias era entre milhares de outros filisteus. Todos nós temos muitos gigantes, e às vezes outra, uma toma posição de destaque. Dia e noite estão ali, nos perseguindo com problemas internos e externos. Tudo o que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, nossa saúde mental, nos afronta espiritualmente. Muitas doenças, irmãos, são psicomáticas para destruturar a nossa fé. O sofrimento pode atingir nessas três áreas e muitas vezes não conseguimos ter o discernimento certo de combatê-lo. Precisamos compreender que as adversidades e sofrimentos fazem parte da vida. Isso é óbvio. Todo mundo vai ter sofrimento. Jesus mesmo disse, eu venci o mundo. Então teve luta. Não podemos fugir da realidade, mas enfrentá-la com coragem. Davi não se vitimizou. Ele reconhecia suas limitações, mas se concentrava em Deus. Toda a base dele era Deus. E nós devemos ter Deus como nosso aliado. Assim não podemos estudar a Bíblia como uma espécie de livro de autoajuda. Isso aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o livro da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Que abra o nosso entendimento para vermos a existência de como de fato é conhecer Deus e a sua ação na história humana. Quer conhecer Deus? Estude a palavra. A palavra, a Bíblia, é a revelação de Deus aos homens, se mostrando aos homens, de tempos e gerações. O fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis. Pedro, João, Tiago, todos eles tiveram problemas, mas foram crentes fiéis em Deus. Sinal que não é por ser cristão que nós não vamos ter problema. Talvez o problema até multiplique para ver até onde vai a nossa fé. De sentir dor, de sofrer, todavia nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco. Ele tem propósito e promessa, por isso é preciso confiar nele. Uma conversa da mulher samaritana e
de Jesus foi aquela que, sobre o monte onde deveria adorar a Deus. E disse assim, Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, irmão, temos que adorar a todo tempo, em todo lugar, aonde nós estivermos, dando bons testemunhos de uma vida saudável na presença de Deus. Depois desse duelo, Davi passa por outras situações, angústia, medo, culpa, tristeza, raiva, os quais está paralisando. Nós temos Davi, rei, forte na guerra, mas ele teve muitos problemas familiares, seus filhos. É só conhecer a história, muito bonita, mas nos dá um exemplo de como um homem, que quando confia em Deus, tem sua vida direcionada pelo Pai. Assim também é conosco. Identifique o gigante que assombra você e encare-os, revista de coragem, da verdade, que vem como fruto de analisá-los à luz da palavra do nosso todo Deus poderoso. Olha só, nosso Deus todo-poderoso. Todo poder foi dado a ele na terra e no céu. Jesus, quando partiu desse mundo, ele falou, partiu fisicamente, né? Mas o seu Espírito está entre nós, o Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, o triunfo da fé. Então, nós vimos que Davi ele passou por umas etapas, viu o desafio, o grande desafio, concentrou-se em Deus e agora ele é triunfante porque ele permaneceu fiel, crendo na promessa de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Esse está em João, primeira carta de João. Eu até ler, né? Eu gosto de ler os versículos que nos dá a base do que nós estamos comentando. Primeira carta, 5, 4, 5. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem que vence o mundo, irmão? Quem é nascido de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para você vencer o mundo, você tem que ter fé. Fé em quem? Em Deus, em Jesus. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio para testificar a obra de Deus. A confirmação da obra de Deus está em Jesus. Por isso que ele diz, todo aquele que tem um filho tem um pai. Porque o Pai e Jesus é um só. Você não pode desassociar Jesus de Deus. Eles estão juntos. Assim mesmo o Espírito Santo. Porque o Espírito é santo porque é do Pai e do Filho. E os três são um. É difícil entender, né? Não, não é difícil. Porque você pode saber que Jesus está em todo tempo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Davi, o jovem pastor de ovelhas, conhecia os perigos do campo, enfrentando ursos e leões para proteger seu rebanho. Ele conhecia Deus e era conhecido por ele. Isso bastava, por isso, diante daquele homem tão grande, de estatura mesmo sem ainda ser soldado de Israel, Davi estava pronto para o duelo. Foi o que eu já tinha comentado. A habilidade que Davi tinha no campo foi as armas que ele usou, porque ele estava acostumado a lidar com essa esfera. Talvez o gigante não tivesse hábito de lidar com feras, só com homens covardes, né? Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las. Quando nós enfrentamos, basta cada dia o seu mal, diz a Bíblia. Então sabemos que o mundo vai de mal a pior. Em condições de vencer, usar as armaduras espirituais. É isso que eu queria aqui. Agora eu vou ler para os irmãos, juntamente com os irmãos, né? Para os irmãos. Que diz assim, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 10, 3, 5, que diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulamos nos sofisma. Então, irmão,
As nossas armas são armas espirituais. Em Efésios 6, vamos ler também, carta de Efésios. Eu gosto da outra versão, mas... 6, Efésios 6. Efésios 6, 10, 17. Quanto ao mais ser fortalecido no Senhor na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem arma cilado? O gigante? Vem de lá? Do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Olha o Evangelho da paz aqui. Embaraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Com os qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos eram aquelas flechas que eram lançadas com fogo. Aqui o maligno fica lançando os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Então, irmão, essas são as armas espirituais que nos livram dos gigantes do maligno. Encontramos as armas que precisam ser revestidas, pois a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne e sangue, não contra os humanos, as forças materiais e sociais, ela é espiritual. Quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos. Como aconteceu com os 10 espias, número 13. Então, eles focaram só nos gigantes. As consequências são altamente danosas. Número 14, 21, 23, 29 e 33. Depois os irmãos podem ler. Ao invés disso, devemos ser como Davi, mantendo o foco em Deus, que é o maior que qualquer problema, por mais gigantesco que seja, ou pareça ser. E como diz a famosa anônima frase, não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga o seu problema o tamanho do seu Deus. Então, nosso Deus é muito maior do que qualquer adversidade e problema. Basta nós focar exclusivamente nele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nosso desafio hoje é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus Cristo. Hebreus 12, 1, 2. Os irmãos podem ler. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, é importante nós estar todo instante ouvindo uma palavra, uma mensagem, que seja música, que seja pregação, uma palavra de conforto espiritual, buscar na palavra a consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através da palavra. A profecia bíblica está aqui, ao nosso alcance. Através de oração e estudo da palavra. Oração. Buscando poder e sabedoria vindo dele, para vencer os problemas. Não importando o seu tamanho, o gigante tenta nos paralisar. Um dos propósitos das adversidades, das lutas, é nos paralisar. O medo paralisa o homem, não deixa o homem prosseguir. Nos levar à distância e o cansaço físico, mental e espiritual, mas o Senhor nos encoraja a enfrentá-lo e vencê-lo por meio da nossa fé. Uma das palavras que Deus falou para Josué, disse, tenha coragem, ser forte. E ele chamou duramente Josué, para que tivesse coragem. Assim como Davi, não deixe o medo vencer você, nem mesmo pensamento autodestrutivo, pessimista, desanimarem você. Nós temos pelo menos um gigante. Quando não são vários que assombram nossas vidas. Porém, não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco. Salmo 46. Vamos lá, irmão, vamos ler esse Salmo 46. Eu gosto do Salmo, o Salmo é confortante. Salmo 46. Olha aqui rapidinho para não tomar muito tempo do vídeo, né? Eu gosto de ler os versículos às vezes,
um pouquinho do tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações. Portanto não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, a sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Brama as nações, o reino se abala, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, as assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Que salmo lindo. Devemos sempre estar lendo esse salmo porque nos revigora, nos dá ânimo. Então, irmãos, ele nos dá a vitória. A vitória é certa. Quem tem Jesus tem a vitória, irmão. Já é garantida. A guerra pode ter batalha espiritual, deve ter luta, mas a vitória é certa com Jesus. Para pensar e agir, as adversidades e crises são inevitáveis, por isso é indispensável termos em mente as seguintes convicções. Primeiro, temos enfrentado gigantes, nunca vistos por nós, como por exemplo, esta pandemia, Covid-19. Todavia, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os contextos históricos mudam, mas não o nosso Deus. Então, irmão, nós confiamos na palavra de Deus, que Deus é hoje, ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, não tem variação de pensamento. Segundo ponto, assim quando é preciso a escolha de enfrentar ou fugir. Não dê ouvido à voz do gigante, pois ele tenta tirar nossa alegria, paz, provocar insônia, pensamento depressivo. Os problemas parecem enormes quando prestamos mais atenção nele. Então, quando nós temos mais nos problemas, aí que surge muito mais obstáculo. Concentre em ouvir a voz de Deus, lendo a palavra, orando. Feito isso, encare o gigante, fugir jamais. Terceiro ponto, cuide da sua saúde física, mental, antes de tudo da espiritual. Afinal, a força exterior depende totalmente da plenitude interior. Cuide da sua vida espiritual. Nosso corpo precisa de alimento, exercício. Nossa mente precisa de pensamentos esperançosos, positivos. Nossa vida espiritual precisa estar revestida de Deus. Cada item da armadura de Deus, de acordo com Efésios 6, é uma virtude que somente é plena em Deus. Entenda, a armadura é de Deus, porque é Ele mesmo que usa. Os Salmos 17, 13, 18, 35, 35, 2, Isaías 59, 17, a replicou para nós a usar. Então, os irmãos podem consultar esses versículos, Salmo 17, 13, 18, 35, 35, 2 e Isaías 59, 17. É a orientação aqui. Quarto ponto, você não é pequeno, nem insignificante. Segundo Deus, você é escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Então, irmão, como que nós vencemos o gigante? Dependendo exclusivamente de Deus. Jesus disse assim, sem ele, ninguém poderia fazer. Então, sem mim, ninguém pode realizar essas coisas. Dependemos de Jesus, dependemos de Deus, dependemos do Espírito Santo, que é a Trindade de Deus, que é o Deus único, verdadeiro, e que se revelou. Jesus é a expressa imagem de Deus. Por isso que nós cremos no nome do seu Filho, esperançosamente aguardamos a vinda dele, que um dia retornará aqui para nos levar para perto de ti. Agora, irmão, quero agradecer e concluir esse vídeo, esse estudo, vídeo aula, com os irmãos orando, agradecendo a Deus, na esperança que nós temos, na certeza da vinda deles e de todo o conforto que nos tem dado. Oremos.
Pai querido, amado Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus único e verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu, ao Consolador, que nos consola de toda tristeza, de toda angústia, que intercede por nós com gemido inexprimível diante do Pai, e que fala como nós estamos diante de Ti, com nossos corações, muitas das vezes angustiado, quebrantado, mas que o Senhor é o socorro poderoso para nos livrar e que nos põe à prova a todo instante para exercitar a nossa fé, nos preparando, Senhor, para um dia podermos estar juntamente contigo. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que nos deu a esperança, que é autor, consumador da nossa fé, que nós esperamos nele. Abençoa os ouvintes, os inscritos desse canal, os amigos que passam por aqui, que não são inscritos, mas que ouvem, e aqueles que ainda ouvirão esse vídeo, Senhor, que ficará, Senhor, ali no YouTube, ó Deus. Ó Pai, são as ferramentas que nós temos para proclamar o Teu Evangelho e divulgar a Tua Palavra. Uns crerão, Senhor, outros zombarão de Ti e dessa palavra, mas nós aguardamos novos céus, nova terra, como o Senhor mesmo falou no Seu Evangelho. Por isso, Deus, prepara-nos, guarda-nos, livra-nos, que nós possamos vencer o gigante das nossas adversidades. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses vídeos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.